Sábado, dia 18 de julho, teremos mais um brasileiro disputando o cinturão e dessa vez é o cinturão da categoria peso mosca. O duelo será entre o brasileiro Davidson Figueiredo e o americano Joseph Benavidez. Eles já se enfrentaram uma vez, inclusive foi em fevereiro desse ano. Quem venceu foi o Davidson Figueiredo e a luta valeria o cinturão. Só que o brasileiro não bateu peso, então a luta acabou valendo o cinturão só para o Joseph Benavidez. Mas como ele foi derrotado, o cinturão ficou ali esperando alguém, né? Então, o que aconteceu? O UFC marcou a revanche entre eles para esse evento que vai acontecer agora, no próximo sábado, dia 18 de julho, lá na Ilha da Luta. O brasileiro passou ali por alguns momentos recentemente ali de suspeita de Covid, então não sabia se ele ia lutar ou não. No final das contas, ele acabou viajando lá para Abu Dhabi, já está fazendo mais alguns exames, tudo indica que ele vai poder lutar, que ele não está com a doença, então ele vai poder fazer a luta ali, já que não está contaminado. Mas, como eu disse, não dá para ter muita certeza, porque uma hora o exame fala uma coisa, outra hora o exame fala outra, então vamos ficar de olho. Mas independente disso, eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre o primeiro duelo entre eles, justamente para a gente poder saber aqui, imaginar ou tentar pelo menos prever um pouco do que vai acontecer, para a gente saber se finalmente o Brasil vai ter um cinturão na categoria, em alguma categoria masculina, né? Já que o Gilbert Durinho perdeu a oportunidade dele contra o Kamaru, porque ele ficou doente e quem lutou foi o Masvidal, e porque o José Aldo disputou com o Petr Yan, mas foi derrotado. Então, o cinturão, inclusive, mais provável, que eu já tinha falado isso lá no meu Instagram, né, quem me segue lá sabe, o mais provável para mim seria esse agora, do Davidson Figueiredo, o cinturão mais provável do Brasil conseguir conquistar. Afinal de contas, o Durinho contra o Kamaru seria difícil, o Aldo com o Petr Yan também não era tão fácil, tem o Borrachinha com a Adesanya, mas que na minha opinião também não é tão fácil assim. Então, não que contra o Benavidez, né, seja fácil, mas pegando todos os adversários que eu acabei de falar aqui, eu acho que por já ter vencido, inclusive, seria o mais fácil entre aspas, o mais provável. Eu acho que usar a palavra provável é melhor. Mas enfim, vamos então aqui falar sobre o primeiro duelo entre eles. O que aconteceu nesse duelo, nesse primeiro duelo lá em fevereiro desse ano agora de 2020, né? O duelo começou e o Benavidez, ele teve um volume maior, tanto no primeiro quanto no segundo round. Para quem não lembra, no segundo round foi quando a luta terminou, né? Mas eu vou aqui na ordem. Então, no primeiro round, o Davidson Figueiredo mudou muito ali, né? O deus da guerra, né? Ele mudou muito de base, ele ficou com base de canhoto, base de destro. O Benavidez também mesclou bastante. O Benavidez, inclusive, aproveitou a base de canhoto para acertar um primeiro golpe mais limpo ali no primeiro minuto de luta, né? Ele avançou e jogou um direto de esquerda que pegou bem ali no Davidson Figueiredo. O Davidson Figueiredo, ainda nesse primeiro minuto de luta, conseguiu aplicar uma queda no Benavidez, que foi uma coisa que eu acho que já mexeu um pouco com o psicológico do Benavidez, né? Porque ele foi dar um chute com a perna direita e o brasileiro conseguiu agarrar a perna e colocar para baixo, e colocou para baixo muito bem, inclusive, e depois que colocou para baixo já buscou ali o braço do Benavidez. Então, o Davidson é um cara conhecido pela mão pesada, pela trocação, pelos nocautes, mas quando o Benavidez pensou ali, né, que poderia trocar, acabou arriscando um chute, tomou a queda e quase foi finalizado, isso já teve um impacto na cabeça dele, um impacto no psicológico dele, pelo menos essa é a minha leitura da luta, óbvio, né, eu tô falando aqui o que eu interpretei. E ali no chão, ele foi tentando se defender, o brasileiro foi tentando ali a finalização de mais de uma maneira, tal, no fim não conseguiu, os dois levantaram, mas ali o Benavidez já na minha leitura ficou bastante acuado, né, o Davidson Figueiredo, o deus da guerra, ele ficou muito tempo ali com a guarda baixa, isso é uma coisa também um pouco dele já, mas isso acaba também minando um pouco o psicológico, porque quando o Benavidez entrava para bater, ele não batia ali muito na distância para não tomar um contragolpe, então ele avançava batendo e soltava uma sequência, não soltava golpe isolado, né, então ele abaixava a cabeça, inclusive foi por isso que tivemos cabeçada depois, que eu vou falar sobre isso, ele abaixava a cabeça e entrava meio que no ventilador, soltando cruzado, soltando sequência de 3, 4 golpes e conectou muitos golpes, inclusive por conta dessas sequências que ele teve mais volume de golpes que o brasileiro, né? Então, o Davidson com essa guarda fez com que o Benavidez caminhasse muito para trás, ficasse meio receoso, ficasse naquela vou, não vou, e quando ia, abaixava a cabeça e ia meio que no ventilador, mas acabou funcionando, né? O Benavidez também tentou aplicar queda no Davidson ainda no primeiro round, só que o Davidson fez o sprawl, né, fez a defesa ali certinho, então o brasileiro não tomou a queda. Depois teve uma outra tentativa, o Davidson de novo conseguiu fazer a defesa muito bem. Ainda no primeiro round, chegando ali no minuto final, o Benavidez conseguiu mais uma vez encurtar e aproveitar a guarda baixa do Davidson e conectar um belo cruzado, então mais um golpe, só que o Davidson absorveu muito bem, inclusive, e aí a gente foi para o segundo round. Então, a minha leitura nesse primeiro round foi de que o Benavidez teve uma vantagem.
ele teve alguns momentos ali onde ele tomou a queda, sofreu a tentativa de finalização e etc, mas ele conectou muito mais golpes. Inclusive no final aqui eu vou mostrar os números, né, dos golpes conectados. Então, para mim o Benavidez venceu. Inclusive o corner dele disse para ele, né, falou, ó, a gente venceu esse round e tal. Então, dava para ter essa leitura de que o Benavidez estava acuado. A minha visão era essa, né, de que ele estava acuado, só que mesmo assim ele conectou mais golpes, golpes mais limpos, então foi mais efetivo. Então, apesar da postura do Deiveson indicar de que ele estava confortável na luta, de que ele estava fazendo o jogo dele, na minha visão ele não venceu aquele round. Tudo bem, esse peso, né, essa trava entre aspas do Benavidez, essa preocupação dele poderia resultar depois em momentos melhores para o Deiveson, lembrando também que a luta teria uns 5 rounds, porque é uma disputa por cinturão, então tinha muita coisa para rolar ali ainda, mas a minha visão era de que o Benavidez teria vencido aquele primeiro round. Aí no segundo round começou mais ou menos da mesma forma do que do primeiro, né, o Deiveson Figueiredo com a guarda um pouco mais baixa, com um volume menor de golpes ali, só esperando para conectar com mais precisão e mais potência, enquanto o Benavidez ia encurtando e jogando os golpes, a sequência de golpes quando ele conseguia encurtar, né. Além de tudo isso, uma coisa que também que eu não comentei, mas que aconteceu muito no primeiro round e também aconteceu no segundo, foram os chutes baixos, né. O Benavidez usou bastante o chute baixo, o Deiveson não se preocupou muito em defender e nem tirar a perna tanto, ele tirou uma vez ou outra a perna, mas muitos chutes ele viu chegando e ele só deu aquela flexionada para absorver mesmo o chute e às vezes tentar aproveitar para atingir com as mãos. Então o brasileiro recebeu alguns chutes baixos, não é muito bom ficar recebendo chute baixo com frequência, mas o brasileiro absorveu bem, não atrapalhou a movimentação dele, etc. Mas lembrando, a luta acabou no segundo round. Se prolongasse, não seria bom continuar tomando chutes baixos, mas ele tomou e isso acaba também atrapalhando porque soma na pontuação a favor do Benavidez, né? O Benavidez continuou ali cerca de 2 minutos do segundo round, né, se aproximando e batendo e abaixando a cabeça, como eu falei no primeiro round. E foi mais ou menos ali, né, com 2 minutos do segundo round, que aconteceu a primeira cabeçada. Numa dessas investidas, ele foi jogar o golpe de esquerda e de direita, abaixou a cabeça. O Deiveson também, quando o Benavidez estava vindo, acabou abaixando a cabeça também. E aí, duas cabeças baixas, sem um olhar para o outro, o que aconteceu? Deram ali uma cabeçada um no outro. Nessa primeira cabeçada, já abriu um corte ali, né, no Benavidez, onde começou a sangrar. E aí depois ele ficou meio assustado, né, com a cabeçada. Não sei se sentiu, se ficou tonto, mas enfim, ele percebeu que estava sangrando. E mesmo assim o Deiveson, claro, já foi para cima e acabaram tendo uma outra cabeçada. Os dois foram tentar trocar golpe ali, porque o Benavidez ficou próximo da grade e teve a segunda cabeçada. E aí depois da segunda cabeçada, o que o Benavidez fez? Ele estava de costas para a grade, como eu disse, ele foi girando ali para o lado esquerdo dele, sentiu escorrendo, porque na imagem, na luta, né, dá para ver que escorre bastante sangue ali, e aí o Benavidez vai e passa a mão no sangue para olhar, né, ele passa a mão ali, só que na hora que ele passa a mão, ele não passa a mão e para a mão na guarda depois, ele passa a mão e joga a mão lá para baixo, ele joga a mão lá para baixo do peito dele, e aí é a mão esquerda que ele passou, porque o corte foi do lado esquerdo. O que aconteceu? O Deiveson estava ali na base de destro, ele pegou e jogou um direto perfeito na cara do Benavidez, que estava com a mão no peito, então não deu para se defender. Foi no momento exato, ele passou a mão no sangue, na hora que ele terminou de passar, que ele olhou, ele pôs a mão embaixo do peito. Não pôs a mão na guarda onde estava antes. E aí, nesse momento onde a mão ficou lá embaixo, o Deiveson foi perfeito e jogou a patada de direita e o Benavidez já caiu de costas ali e o Deiveson nem perdeu tempo, já ajoelhou na barriga e soltou um monte de martelada na cara do Benavidez e o Dan Miragliotta, né, que foi o árbitro, teve que interromper de forma correta, porque o Benavidez, já não sei se não estava tonto por causa da cabeçada, ainda tomou uma mãozada, tomou um direto de direita e ainda tomou um ground and pound muito forte, é óbvio que tinha que parar a luta, então não teve jeito. Então qual que é a conclusão, né? O segundo round é difícil de saber porque só tinham rolado 1 minuto e 50 e poucos segundos, né? Não tinha rolado o round inteiro. Então o Benavidez conectou mais golpes também, mas não dá para dizer se ele estava vencendo ou não o round, é um pouco mais difícil e tinha mais da metade do round para acontecer. O primeiro round o Benavidez tinha vencido. Então quais são as minhas conclusões antes de eu falar os números aqui? O Benavidez, ele tem aparentemente um volume maior, estava se movimentando até que melhor, só que ele estava psicologicamente abalado por não conseguir colocar o Deiveson para baixo, por não conseguir as transições, buscar as finalizações, então ali ele já teve um impacto e na cabeçada ele realmente se perdeu e ali tirou a atenção, tirou o foco dele, né? Ele foi se preocupar com o sangue ali, com o impacto e tal, não sei se estava tonto ou não, difícil saber, mas ele foi passar a mão ali e nesse momento, nessa fração de segundo, nesse erro muito rápido dele, o brasileiro foi muito efetivo e conseguiu nocautear.
Então, vale lembrar também, né, que agora o Davidson, com essa primeira vitória nessa primeira luta, ele é bastante favorito, né? Ele tem 65% de favoritismo nas bolsas, então o brasileiro pode aí se tornar campeão e é bem provável, mas enfim, vamos falar dos números aqui, né? No primeiro round, o Benavidez conectou 31 golpes contra apenas 15 do brasileiro, ou seja, foi mais do que o dobro, e ali por isso que eu acho que ele inclusive venceu, ele teve mais realmente volume e tal, apesar de alguns bons momentos do brasileiro, para mim, o Benavidez venceu aquele primeiro round, e no segundo ele já tinha conectado 15, enquanto o brasileiro tinha conectado 10, então o Benavidez tinha conectado 50% a mais de golpes, mas como eu disse, só tinha rolado 1 minuto e pouquinho de round, então não dá para saber quem estava vencendo. Enfim, o que eu acho, então, para fechar aqui esse vídeo falando sobre esse assunto, né? Se a luta continuasse ali, teriam 5 rounds, né? Se a luta continuasse ali e não tivesse a cabeçada, provavelmente a gente teria ali mais trocação, algumas quedas, e no volume o Benavidez seria superior. Então, assim, eu acho que o Davidson teria que buscar um nocaute, já que não teria cabeçada nesse cenário suposto aqui, conectar realmente alguma mão direita ali, tentar realmente conseguir colocar golpes limpos ali. Ele não estava conseguindo colocar tantos assim no Benavidez, né? Então foi um momento que ele aproveitou. Enfim, é difícil a gente mensurar aqui quem vai ser favorito e tal, porque realmente a cabeçada é uma coisa que é um acidente, né? Não tem culpa nem de um lado nem do outro, mas que teve um impacto ali no finalzinho da luta. Então é difícil a gente saber se foi graças a isso, se não foi, se isso vai acontecer, se não vai. Então realmente muito imprevisível. Mas o que eu queria dizer aqui para vocês e trazer, como eu já falei, o Davidson agora aparece como favorito e com favoritismo razoável, 65%. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês. Para você que viu agora tudo que eu falei e também assistiu a luta, você acha que o brasileiro é favorito? Será que finalmente voltaremos a ter um homem brasileiro campeão do UFC? Enfim, deixa sua opinião aqui embaixo, já deixa aí o seu palpite, espero que a luta aconteça, torço muito pelo Davidson, ainda vou pensar aqui se vou dar meu palpite pro Davidson ou não. Na primeira luta eu dei pro Benavidez o meu favoritismo, acabei errando, dessa vez eu estou bem propenso, analisando essa primeira luta, a dar o meu palpite para o Davidson, mas realmente é complicado, ainda não sei, mas eu quero saber o seu palpite. Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho se você quer ter acesso aos vídeos novos, lembrando que hoje, quarta-feira, dia 15 de julho, também tem UFC, então vai ter vídeo de resultado. Por isso, se inscreve aí, ativa o sininho para você não perder nada. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!